estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, seguros, usando máscara e higienizando sempre as mãos. Eu sou a professora Gisele e hoje estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Vamos começar pensando: o que é trabalho infantil? Trabalho infantil é o trabalho realizado por menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, quando a idade mínima passa a ser 14 anos, ou seja, antes dos 14 anos é totalmente proibido o trabalho. A partir dessa idade, somente na condição de aprendiz. E além disso, até os 18 anos é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aquele que faz mal à saúde, ou que esteja na lista das piores formas de trabalho infantil, como é o caso do trabalho em borracharias, por exemplo. Milhões de crianças e adolescentes são afetados pelo trabalho infantil em todo o mundo. Em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de trabalho infantil no mundo. 97 milhões de meninos e 63 milhões de meninas. E por que as crianças e adolescentes não podem trabalhar? Vejam ali, nós temos a imagem da Constituição Federal, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque existem leis que protegem e é uma violação de direitos humanos. Crianças e adolescentes têm direito à proteção integral de toda a sociedade, na saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade, entre vários outros. Muitas crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho infantil acabam abandonando a escola. São vários os motivos: cansaço, sono, assumir responsabilidade de adulto, vergonha dos amigos, falta de tempo, ajudar no sustento da família, cuidar dos irmãos mais novos. Agora vamos ajudar esse menino a voltar para a escola, descobrindo o caminho de um labirinto. Vamos lá?
Então, estudantes, conseguiram localizar o caminho para levar o menino até a escola? Olhem lá. E daí? Acertaram? Muito bem. No Brasil, o trabalho infantil é proibido, mas apesar da proibição, ainda há crianças e adolescentes que trabalham e estão expostas a todo tipo de risco. Segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil antes da pandemia, 1.758.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Desses, 706.000 vivenciavam as piores formas de trabalho infantil. E como o trabalho infantil é uma situação mundial, vários países se reuniram para pensar em soluções para enfrentar esse grave problema. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é a organização internacional responsável, entre outras coisas, em defender os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Faz parte da ONU 193 países, inclusive o Brasil. São chamados de Estados-membros e cada um tem um assento na Assembleia Geral. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões importantes, como a paz mundial, as mudanças climáticas, direitos humanos, emergências de saúde, produção de alimentos, entre muitas outras que dizem respeito ao bem-estar de todas as pessoas. A ONU, juntamente com seus Estados-membros, estabeleceu 17 objetivos e 169 metas que abordam temas fundamentais para o desenvolvimento humano, para serem cumpridos até o ano de 2030. Os ODS abordam 5 perspectivas: pessoas, planeta, prosperidade e parceria e paz. São os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os ODS, também conhecidos como Agenda 2030. Dentre os 17 objetivos, há um que destaca o combate ao trabalho infantil. Vamos conhecer? É o objetivo número 8, que diz respeito ao trabalho decente e crescimento econômico. A meta 8.7 diz respeito a tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Já estamos em 2022, falta pouco tempo para 2025, não é mesmo? E esse logotipo aqui? O que será que significa? Olhem lá, tem a letra O, a letra I, a letra T, uma engrenagem. Já viram em algum lugar? Vamos ajudar a professora a descobrir? Está faltando uma letra nas palavras que formam a sigla O e T. Vamos lá? A professora vai dar um tempinho e vocês vão tentar identificar qual a letra que está faltando.
Então, estudantes, descobriram qual a letra? Isso mesmo, a letra A. Formou as palavras Organização Internacional do Trabalho, que quer dizer que é o significado da sigla OIT, que é uma agência das Nações Unidas, da ONU, que faz parte de 187 países, inclusive o Brasil. A OIT foi fundada em 1919. Isso quer dizer que tem mais de 100 anos. É responsável pelas normas internacionais que regem o trabalho. Vamos ver algumas? Limitação da jornada de trabalho, proteção à maternidade, luta contra o desemprego, definição da idade mínima para o trabalho. Para chamar a atenção de todos, comemora-se no dia 12 de junho o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O catavento tornou-se o símbolo da erradicação do trabalho infantil. Representa a alegria das crianças e o movimento permanente que todos devem fazer para combater este mal. O dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, em 2002. E desde então convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. E apesar de ter um dia específico para lembrar o tema, o trabalho infantil precisa ser combatido todos os dias, não é mesmo? Agora vamos ver um desenho de 2 estudantes de uma escola da cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. Eles representam como é a vida das crianças e adolescentes com e sem trabalho infantil. Vamos ver? O que podemos observar neste desenho? O mundo das crianças e adolescentes sem trabalho infantil é muito mais colorido e divertido, não é mesmo? Quais atividades estão fazendo? Brincando de bola, soltando pipa, brincando de balanço, lendo, subindo na árvore, fazendo manobras com skate. E as crianças e adolescentes trabalhando? O que estão fazendo? Tem um menino com um carrinho de mão, outro recolhendo lixo, uma menina com uma vassoura. Observem a árvore como fica sem vida do lado do livro onde tem crianças trabalhando. É algo a se pensar, não é? Pensando nisso, quais os principais tipos de trabalho infantil? Trabalho infantil na agricultura. Atividades em culturas diversas, tais como fumo, tomate, laranja, cana-de-açúcar, mandioca. A maioria das atividades de trabalho infantil na agricultura e pecuária também estão na lista das piores formas de trabalho infantil. E isso quer dizer que são expressamente proibidas para pessoas com menos de 18 anos. E no campo há também mais crianças e adolescentes trabalhando do que nas cidades. Vamos ver mais uma? Trabalho infantil na indústria, no comércio e nos serviços. Olha só que perigo! Naquela banca de peixe, o menino pode se machucar gravemente com aquela faca afiada. São atividades relativas às diversas formas de indústria, artesanais ou sofisticadas, com maquinários, supermercados, bares, lojas em geral, oficinas mecânicas e várias outras. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que aborda esta forma de trabalho infantil. É o vídeo Trabalho Infantil, Mitos e Verdades, do Ministério Público do Trabalho. Vamos ver? Ai, a gente devia ter trazido o carrinho de feira. Essas sacolas estão bem pesadas. Oi, tio, vem comigo. Deixa que eu levo pra vocês. Qual o seu nome, rapazinho? Meu nome é Lucas, tia. Mas isso aqui tá muito pesado pra você. Sabe o que é? Às vezes eu fico meio quebrado, mas eu dou conta. Pois você não devia estar fazendo isso. Onde tá seu pai? Ele tá ali, ó. É que ele já trabalhou a semana inteira, e eu também. E eu tenho que arranjar uns trocados pra ajudar em casa. Tá acontecendo alguma coisa, filho? Pai, eles estão dizendo que eu não devia estar trabalhando.
Mas eu mesmo comecei a trabalhar logo cedo. Tudo bem que eu larguei a escola, mas o Lucas continua estudando direitinho. Muita gente acha bonito ver crianças trabalhando, mas não é. Esse cansaço prejudica a criança nas atividades dela, como estudar, ir à escola ou se divertir com os amigos. Ele não pode trabalhar, e isso é um direito garantido pela Constituição Federal. E agora? O que eu faço com o menino? E essa é a história do Lucas, Dr. Tadashi. Era muito peso. Nem o João estava aguentando direito as sacolas. Você está certa em não ter deixado o menino levar as sacolas, Larissa. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e pode causar danos irreparáveis à saúde no presente e no futuro, acarretando má formação física, por exemplo. É assim que o trabalho infantil impede que as crianças tenham um futuro melhor. Realmente, a tarefa de erradicar o trabalho infantil não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Afinal, toda criança é nossa criança. Exatamente, doutor. Desde que eu comecei a estagiar aqui, aprendi muita coisa sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Bom saber que podemos ajudar em um caso desses. Muitas vezes, o trabalho infantil está ligado a surras, humilhações e exploração sexual. Por causa desses tipos de violências, as crianças podem sofrer acidentes e adoecer. No trabalho, elas correm 3 vezes mais risco que um adulto. Pois é, Larissa. E o MPT atua exigindo a implementação de políticas públicas, cobrando das empresas a contratação de aprendizes e promovendo campanhas para educar a sociedade e desconstruir os mitos que envolvem o trabalho infantil. Também é importante sempre acionar a rede de proteção e tomar atitudes como a sua, de não aceitar esse tipo de trabalho e denunciar o Ministério Público do Trabalho. Obrigada pelas dicas, doutor. Vou compartilhar com os meus vizinhos e amigos. Agora sim, bem melhor com o carrinho. Muito melhor. Já faz um bom tempo que eu não vejo o Lucas por aqui. Acontece que todos se envolveram com a questão. MPT, Conselho Tutelar, Prefeitura. E aí surgiram mais oportunidades para as crianças como o Lucas. Ou seja, muita coisa mudou. Agora ele estuda, brinca, é criança em tempo integral. Os direitos dele estão sendo respeitados. Agora, essa escola fica aberta aos fins de semana. Assim, as crianças podem praticar várias atividades e ficar longe do trabalho infantil. Vai, Lucas! Tá jogando futebol demais esse garoto. Vocês observaram como era a rotina do Lucas? Como ele ficava cansado, trabalhando, carregando peso na feira. Infelizmente, muitos adultos não veem problema em crianças trabalhando. Por isso, existem órgãos de proteção, como o MPT, o Ministério Público do Trabalho, e o Conselho Tutelar. Outra forma de trabalho infantil é aquele realizado nas ruas. Atividades como flanelinha, catador de lixo, vendedores de balas, engraxates, entregadores de panfletos, mendicância, entre outros. E o trabalho infantil doméstico? É aquele realizado em residências, onde crianças e adolescentes cumprem tarefas de adultos, tais como arrumar toda a casa, cuidar de outras crianças, cozinhar, lavar, passar. E o trabalho infantil artístico? Também é trabalho infantil. Compreende a atuação de crianças e adolescentes em manifestações artísticas, em palcos, teatros, circos, televisão ou qualquer tipo de publicidade, como por exemplo os youtubers. A criança ou adolescente precisa ter uma autorização judiciária, caso contrário, é considerado também uma grave violação de direitos, ou seja, precisa ter autorização de um juiz ou de uma juíza para exercer esse tipo de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconhece o trabalho infantil artístico, desde que haja respeito a condições especiais que preservem outros direitos fundamentais da criança e do adolescente, como a educação, o lazer, a convivência familiar e comunitária.
trabalho infantil esportivo? A prática de esporte, que é desenvolvida em qualquer modalidade, nas escolas, em outros locais, é muito importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Porém, a prática de esportes de alto rendimento, que exige muito treinamento, muitas horas e que pode afastá-los da escola e demais direitos, é regulamentada. Com relação ao esporte, a chamada Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998, garantiu proteção específica aos atletas mirins, que acabam transformando precocemente o que é lazer em profissão. De acordo com o artigo 29 da Lei Pelé, o primeiro contrato especial de trabalho desportivo só pode ser assinado a partir dos 16 anos e não pode ter um prazo superior a 5 anos. A Lei Pelé também prevê que o atleta não profissional em formação, maior do que 14 anos e menor que 20, receba auxílio sob forma de bolsa de aprendizagem, sem que seja gerado o vínculo empregatício, tá bom? Agora vamos ver a história da Mariinha, uma trabalhadora infantil. A professora irá fazer a leitura e vocês terão que identificar qual é o tipo de trabalho infantil que o texto se refere. Vamos lá? Meu diário. Diário de uma trabalhadora infantil. Domingo. Acordei cedo. Ainda estava escuro. É domingo, dia de descanso. Só que não. Quer saber como foi meu dia? Marque as alternativas. 1. Fazer compras no supermercado. 2. Fazer o almoço. 3. Brincar de boneca. 4. Passar roupa. 5. Todas as alternativas. Se você marcou todas as alternativas, errou. Eu não brinquei de boneca. Segunda. Acordei cedo. Ainda estava escuro. Eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era que era dia de escola. Você acha que eu fui? Claro que não. Mariinha, hoje não dá. Você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo e eu já fiz um monte. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? No fim da tarde, fiquei olhando as crianças brincando lá fora. Tinha uma turma super divertida e unida. Uma das meninas me viu pela janela e veio conversar comigo. O nome dela é Xereta. Engraçado, né? Ela é bonitinha e usa óculos. Mas a madrinha gritou me chamando. Se enrolar amanhã, fica sem aula de novo. Lá fui eu dar banho no bebê. Será que eu consigo desenhar minha nova amiga Xereta? Terça. Hoje foi um dia massa. Consegui ir à escola. Me senti assim. Quando a professora começou a falar, claro, faltei tanta aula que não entendi nadinha. Me senti assim. A professora acha que eu falto de malandragem. Se ela soubesse o tanto que eu tenho que trabalhar. De tarde, nada de fazer dever de casa. A madrinha estava com a macaca. Quarta, consegui ir à escola de novo. Acho que a madrinha acordou feliz essa semana. Lembra da Xereta, minha amiga? Encontrei ela na escola hoje. Brincamos juntas no recreio. Ela me apresentou a turma dela, que ela chama de turminha do plenarinho. Divertido, não? Tem o Zé Plenarinho, a Leges, o Adão, a Cida, o Vital e uma coruja muito engraçada, o Edu Coruja. Acho que ficamos amigos. A Xereta me chamou para brincar de tarde. Nem falei para ela que não dá. Hoje é dia de lavar roupa. E a madrinha me mata se eu deixar alguma mancha na roupa do padrinho. Tenho prova amanhã. E não consegui estudar nada.
Tô caindo de sono. O Zé Plenarinho, o Adão, Xereta, Ana Lege, Cida, Vital, Edu Coruja. Quinta. Me dei muito mal na prova, claro. Não sabia nada e não tive tempo de estudar. A Xereta me encontrou no recreio e veio perguntar por que eu tô sempre cansada. Uá. Dessa vez não consegui ficar quieta. Como sempre faço, a bruxa má, madrinha, já me disse para eu não ficar espalhando que tenho que fazer todas as tarefas da casa, que ela já faz muito por mim, me dando uma cama, comida e escola. Só que eu vivo triste chorando, porque vejo as outras crianças brincando e eu só trampo, com saudades da minha mãe, dos meus irmãos, que eu não vejo há meses. Não consegui aguentar e contei tudo para ela. A Xereta foi legal, me deu um lencinho e perguntou se podia fazer algo por mim. Ah, se alguém pudesse fazer algo por mim. De tarde, mais trabalho. Dia de passar roupa. Não é fácil. Já me queimei algumas vezes. Mas o pior é quando eu queimo a roupa da madrinha. Se eu fizer isso, é peia na certa. Sexta. Hoje o dia foi cheio de emoções. Cheguei na escola e a professora me chamou para ir na sala da diretora. Minhas pernas começaram a tremer. Eu cheguei pequenininha lá, me sentindo a última das criaturas. Mas a diretora foi uma fofa. Ela perguntou o que eu fazia, onde estava minha mãe, com quem eu morava. Tive que contar. Eu estava confiando naquela cara preocupada dela. Mas aí ela me disse que estava tudo errado, que eu não podia trabalhar, nem que fosse na casa da madrinha, nem que fosse em sinal de gratidão. Disse que ia procurar minha mãe, conversar com ela e explicar isso tudinho. Ela também falou com a madrinha e procurou um tal de conselho tutelar. Fiquei com vergonha, fiquei com medo da madrinha, fiquei com medo que acontecesse algo com a minha mãe. Aconteceu tanta coisa naquele dia que nem sei explicar direito. Só sei que agora estou deitada com a minha mãe, numa casa legal. Eles nos trouxeram para cá de tarde, depois de buscar minhas coisas na madrinha. A moça do governo veio dizer que vão encaminhar minha mãe para um tal de programa contra o trabalho infantil. O nome é engraçado, chama PET. E eu que nem sabia que aquilo que eu fazia todo dia era trabalho infantil e era ilegal. Só sei que as tarefas me deixavam cansada e não me deixavam estudar. Será que eu vou conseguir dormir? Sábado, a turma do plenarinho apareceu aqui hoje de manhã. Eles brincaram comigo e eu quase perdi o fôlego no pique-esconde. Eu entendi que foi a Xereta quem contou tudo para a professora, mas sei que ela fez isso pelo meu bem. Será que agora eu vou poder brincar como eles todos os dias? O meu sonho é esse. Então, estudantes, identificaram o tipo de trabalho infantil da história? Isso mesmo, trabalho infantil doméstico. Vocês viram que na história a Mariinha, ela teve ajuda da colega Xereta, da professora, da diretora e do conselho tutelar. O trabalho infantil é crime e precisa ser denunciado. Mas e agora? Será que ajudar nas tarefas de casa é trabalho infantil? O que vocês acham? Observem ali as imagens. O menino está ajudando, né, a fazer o bolo, ajudando o adulto. O outro está ajudando a levar o lixo. Será que essa ajuda nas tarefas de casa é trabalho infantil? Aí não é. É chamada colaboração familiar, que são atividades de socialização e transmissão de conhecimento. É saudável que crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão de tarefas domésticas,
fortalecendo o sentimento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vivem. Vamos ver alguns exemplos de colaboração familiar. Arrumar seu próprio quarto, lavar a louça, varrer a casa, ajudar a cortar a grama, entre outras. Quem tem pet, cachorrinho de estimação, bichinho de estimação, também pode ajudar a limpar o cantinho do seu animalzinho, não é verdade? Ajudar a própria família nas atividades domésticas são atividades que fazem parte da rotina da casa e não são consideradas trabalho infantil. É diferente do trabalho infantil doméstico, quando as crianças, crianças e adolescentes, não têm os seus direitos respeitados, não podem ir à escola, não têm atividades de lazer, não têm convivência familiar e comunitária, entre outros. Então, participar das tarefas de casa é bem diferente de trabalhar. Realizar atividades adequadas à idade e fase de desenvolvimento da criança ou adolescente desenvolve autonomia, ensinam responsabilidade e cooperação. Agora, estudantes, nós vamos fazer uma carta enigmática. Vocês conhecem essa atividade? Vamos ajudar a professora a desvendar esse mistério. Olhem lá, cada letra representa um símbolo. Vocês têm que verificar ali no alfabeto os símbolos correspondentes para descobrir a frase que está escondida. A professora vai dar um tempinho para vocês responderem.
Descobriram a frase que está escondida? Vamos ver? Trabalho infantil é crime. Denuncie. E como que pode ser denunciado? Tem vários órgãos de proteção, como nós vimos nas histórias também, né? No vídeo do Lucas, na história da Marinha. Então tem o Conselho Tutelar, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, o Disque Denúncia do Paraná, 181, 156 da Prefeitura de Curitiba, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é onde executam o PET, que a Marinha citou na história, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Trabalho infantil é crime, não é? Hashtag chega de trabalho infantil. Na aula de hoje, nós aprendemos o significado de algumas siglas. Vocês se recordam? O que quer dizer ONU? Isso mesmo, Organização das Nações Unidas. E ODS? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E OIT? Organização Internacional do Trabalho. Bom, estudantes, me despeço por aqui e até a próxima aula.